Boa noite, estamos ao vivo, e bem, agora começou a falhar minha luz, olha só. Hoje, dia 16 de junho, são 8h13, nós estamos ao vivo para mais um Apreendedorismo Online, esse evento que ocorria presencialmente com empreendedores de Porto Alegre, para falar um pouquinho sobre a sua realidade, seus desafios, como é que é empreender na capital dos gaúchos, e que agora, por conta da pandemia, nós temos realizado de maneira digital, à distância. E na semana de hoje nós temos a Maria Fernanda Tartoni, que é presidente da Abrazel, Associação de Bares e Restaurantes do Rio Grande do Sul, e também sócia proprietária do Tartoni Restaurante, que fica ali no Bourbon Country, e também o Vinícius Garcia, que é sócio proprietário, ele fundador do Grupo Austral, e aí até o Vinícius depois vai poder falar um pouquinho mais, porque são uma série de empreendimentos que tem no grupo, né, Vinícius? De casas de evento, de festas mesmo, shows, atrações, as mais diversas, muitas feitas inclusive em parceria com o poder público, e que a gente vai poder conversar um pouquinho mais na noite de hoje. A nossa ideia aqui é falar sobre o desafio da retomada econômica, né? Essa reabertura econômica que tanto se discute, né? Afinal de contas, o Rio Grande do Sul vai conseguir retomar essa economia? Quanto que nós vamos perder em empregos, em oportunidades de crescimento? E na semana retrasada nós falamos aí com outros empreendedores, e aí pegamos, por exemplo, o Hotel Lebes Júnior, que é da Lojas Lebes, que falou um pouquinho da perspectiva do varejo, que foi bem interessante, né? Que é um pouco diferente dos setores que nós temos hoje aqui, restaurantes e entretenimento. Mas todos os setores, inevitavelmente, estão sendo afetados. Eu até brinquei naquela ocasião que até mesmo as farmácias, que nunca fecharam, também são afetadas, todo mundo fica com medo de entrar. Mas, sem mais delongas, vou passar a palavra aqui para... Vamos começar pelas meninas, para a Maria Fernanda Tartoni, então, para que ela fale um pouquinho, então, como é que foi essa primeira impressão, Fernanda? Quando chegou a pandemia, quando começaram os primeiros decretos, as restrições, não só em Porto Alegre, mas no Brasil inteiro, como é que foi o susto inicial, né, que pegou de surpresa, obviamente, teve que mudar todos os planos que vocês tinham lá no restaurante. Boa noite. Boa noite, Felipe, muito obrigado pelo convite aqui estar com vocês, poder trazer aqui um pouquinho do que a gente está vivendo, né, dividir com todos aí um pouquinho do que a gente está vivendo e trocar algumas experiências aí, tenho certeza que vou aprender aqui com vocês. Bom, naquele fatídico lá, dia 20 de março, né, uma sexta-feira à noite, quando a gente ficou sabendo que saiu o decreto e que o decreto fechava os bares e restaurantes, né, foi assim um auê, um desespero, o telefone não parava de tocar, o WhatsApp não parava de... Bom, eu não conseguia responder, né? Não tinha estava demorando 48 horas para conseguir responder as pessoas, porque foi assim um frisson gigante, sem contar que eu, né, como empresária, também estava sendo extremamente afetada, e por estar dentro de um shopping, meu restaurante é dentro de um shopping center, ainda foi pior, porque nem a possibilidade da teleentrega eu pude fazer, né? Então eu fiquei 60 dias tendo que me virar de outras formas. Ao longo da conversa aqui eu vou contando um pouquinho de como que eu me virei, né? Até eu lembro de uma sexta-feira e sábado que a gente entrou madrugada falando no telefone por conta disso, tentando fazer com que, né, a gente pudesse ter a flexibilização para o takeaway e o delivery nos shoppings. Muitos restaurantes, como o teu caso, né, foram afetados naquele primeiro momento de ter a cozinha dentro do shopping e por causa disso não conseguir vender, né? Exatamente, a gente ficou até umas 3h30 da manhã, né, tentando falar com fulano, com ciclano, e não houve jeito. A gente ficou 60 dias fora do restaurante, né, e com estoque lá em cima. Então esse era o grande problema. O decreto saiu de noite, na sexta-feira, essas coisas assim são bem complicadas, né, acho que falta um pouquinho de sensibilidade do poder público aí, de ter feito desta forma. Sexta-feira à noite, com todo mundo com estoque altíssimo, porque sábado é o melhor dia de faturamento de todos os bares e restaurantes da cidade, com estoque altíssimo, aí vem a notícia de que você simplesmente vai fechar, ou simplesmente o teu faturamento a partir de amanhã é zero, né? Então não preciso nem explicar o que aconteceu com muita gente. A gente vem de uma economia já muito complicada, né? Há 2, 3 anos aí que o setor de bares e restaurantes está sofrendo muito com a crise econômica que estamos, com a diminuição do poder aquisitivo das pessoas, aumento de custos gigantescos, né? Desde custo de locação, mão de obra, insumo, tudo subindo, as nossas margens cada vez mais achatando e a gente não podendo passar isso para o cliente. Então, a gente
sabe quando a gente começa a respirar e começa a sorrir de novo, sai para fora do mar, assim, né? Respirando, aí vem a pandemia e pá, vocês não faturam mais por 60 dias, né? Claro que a gente não sabia que eram 60 dias, a gente achou que seria no máximo 30. Foi um choque, foi assim, eu nunca trabalhei tanto na minha vida, tentando acalmar as pessoas, sendo que eu mesma não tinha paz, né, para tentar, porque foi um desespero muito grande, porque a gente está falando de uma doença que a gente não conhece, né, e até aquele momento não se sabia muito menos, hoje ainda a gente sabe alguma coisa a mais, mas se sabia muito menos, então era um medo em relação à sua saúde física e à saúde financeira, né, mas, aos poucos, conversando, porque é o que a Brasel traz de muito importante, o associativismo, o fato de estarmos todos juntos, né, no mesmo barco, a gente se deu as mãos e falou, gente, de mão dada a gente consegue boiar mais fácil, vamos lá, que a gente vai conseguir passar por essa. Não está fácil, né, ao longo da conversa a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, não está fácil, mas o fato de termos apoio e o relacionamento que a gente tem com vocês do poder público, o relacionamento que a gente tem com outras entidades, para a gente conseguir amenizar um pouco dessa dor, desse sofrimento, porque tu imagina, é o trabalho de uma vida inteira, pessoas que juntaram dinheiro uma vida inteira para abrir um bar, abrir um restaurante, pessoas que tem milhões, muitos funcionários da noite para o dia, sem faturar, como é que eu vou pagar? Então, foi assim um turbilhão que tivemos que, além de tudo, ser psicólogos para tentar ajudar o pessoal. Não foi nada fácil. Não está sendo, né? Mas sim, agora está um pouco melhor. Legal. Foi realmente um grande estresse. Vinícius, no teu setor aí, que pega tanto, né, casa noturna, como também alguns eventos que são bastante diversificados, assim, como é que foi? Até porque o teu setor é o mais afetado, né? Entretenimento, que tem aglomeração de pessoas, e aí sim, inevitavelmente, shows, festas, enfim. Olha a luz aqui. Como é que está sendo para vocês? Como é que foi, assim, pegou de surpresa também? Como é que vocês estão lidando? Foi complicado, assim, eu diria que foi quase um baque cinematográfico, né? Uma coisa bem complicada. Eu me lembro que nós estávamos, acho que foi a última janela, nós tínhamos um evento em Curitiba, e já estava aquela efervescência lá né, para estourar, e estava com a minha esposa num evento em Curitiba, voltamos, já estava toda uma questão de aeroporto vazio, as pessoas começando a usar máscara e tal. Super atento, né? A gente está sempre lendo tudo, a gente está sempre escutando tudo, porque a nossa profissão exige também, a gente, como trabalha com a área de live marketing, a gente tem uma característica de agilidade muito grande, né? Uhum. E rapidez. Então, claro, o nosso olhar primeiro foi com relação à complexidade e à capilaridade, apesar da gente procurar sempre seguir foco, né? A gente tem uma certa capilaridade dentro da rede de negócios que a gente tem. Então, assim, como tu falou, a gente tem um grupo, né, todo na área de live marketing, a gente tem agência de live marketing, atende várias contas aí, né, Ambev, Philip Morris, Claro, enfim, diversas contas importantes aí, Lagueto, enfim. E temos também outras áreas, a gente tem uma área de grandes eventos com incentivo fiscal, a gente faz Carnaval de Rua de Porto Alegre, faz Oktoberfest, faz uma série de eventos desse estilo, e a área de operações, principalmente, né, porque a área de operações ali a gente tem bares, restaurantes, clubes, então a gente tem o Sui Rooftop, né, que é um restaurante no Hotel Lagueto de Jerônimo, a gente tem o Parque Pontal, que é uma operação de rua, uma operação gastronômica, a gente tem centro de eventos, a gente tem uma série de operações, cada uma com a sua característica, e todas elas totalmente impactadas, né, pela pandemia. Então foi assim, foi um baque, né, mais uma vez, né, como colocou também, né, muito bem a Fernanda, a questão de falta de sensibilidade, diálogo, em todas as pontas. Recentemente a gente também visualizou isso com as determinações da prefeitura, né, uma insensibilidade, uma falta de conexão com o mercado para entender as suas dores, para montar em conjunto com o mercado esses retornos. Então, ali a gente sentiu que veio muito de cima para baixo, com pouco estudo. Entendemos também naquele momento que era uma atitude muito mais política do que econômica e do que de saúde, né? Quer dizer, foi muito rápido, então, quer dizer, vamos dizer, o político que não tivesse agindo rápido iria ser
de certa forma, muito atingido, né, principalmente nas redes sociais, e isso entrou num momento onde tu tinha, como a Fernanda falou, estoques altos, né, todo um processo, falta de tempo para reorganizar, para organizar o processo e reorganizar as operações para poder vencer essa primeira parada, vamos dizer assim. E aí o que nós vimos foi o seguinte, pessoal, né, reunimos o time e falamos, cara, a gente é assim, a gente trabalha na atenção, o nosso trabalho ele é dioturno, final de semana, então a gente vai ter que ser rápido. Então a gente procurou olhar com muita rapidez, né? Primeira questão, olhar com muita rapidez, estancar custo, né? Numa segunda fase, né? Realizar receitas eventualmente represadas, como a gente trabalha com muito projeto grande, tem muitos patrocínios, muitas receitas represadas a gente foi trabalhando para receber. Outra questão, reorganizar os times, né? Porque as nossas empresas são feitas de pessoas super capazes, e a gente tinha que ter uma sensibilidade para manter o máximo possível delas e mantê-las unidas e motivadas, né? E reprogramar os conteúdos, que é a coisa mais difícil, quer dizer, toda uma agenda determinada, toda uma agenda definida, e cancela evento, acerta processos, rediscute com fornecedores, com parceiros e tal, para a gente conseguir fazer a coisa funcionar. E aí a gente acabou também, né, acelerando um processo. A gente tem uma reunião de empresários desde 2017, que é o grupo Live Marketing RS, né, onde estamos ali. Inicialmente estávamos com um grupo, mais ou menos 20 empresas, estava a Eliana da Capacitar, a Ana da Inventa Eventos, o Roberto da Dueto, e a gente vinha discutindo melhorias do setor, vinha discutindo melhorias, né, a organização do setor e tal, e a gente viu, bom, cara, agora, com essa bomba explodindo, nós vamos ter que acelerar o processo da gente reunir o setor e discutir, reorganizar. E a gente acabou, vou conversar um pouquinho sobre isso ao longo do tempo também, reunindo, criando um grupo maior ainda. A gente já tem mais de 350 empresas em torno do grupo, onde a gente está estudando protocolos de retorno com cuidado, com as questões de saúde respeitadas e procurando atuar de uma forma organizada em todos os âmbitos, né? Governo federal, estadual, municipal, entidades e com as empresas em si. Então a gente teve que ser muito rápido para a onda não pegar e a gente não ter oxigênio para conseguir, né, emergir novamente. Então, foi nesse processo inicial, foi muito complicado, mas tivemos que ser muito rápidos também. Pois é. E até uma das primeiras lives que a gente fez aqui do Empreendedorismo Online, logo que quando começou a pandemia, foi aquele primeiro sufoco inicial que deu aquele susto em todo mundo, e rapidamente as pessoas foram se organizando e dizendo assim, pô, vamos consumir então do pequeno, vamos consumir dos locais, para conseguir pelo menos ajudar no caixa. E aí foi o grande mote do primeiro evento que a gente fez ao vivo aqui, foi de tentar dar um pouco mais de dicas de como preservar o caixa, como preservar a empresa num período de incerteza, né, onde você tem uma ruptura no recebimento de receitas. Como é que vocês organizaram isso? Assim, se fosse falar para outros empreendedores que nos assistem aqui, que nos acompanham também, como é que vocês tentaram gerir essa ruptura de entrada de receita, sabendo que ia ter aí fornecedor para pagar, né, conta de aluguel, água, luz, telefone, funcionário, né, e etc. Bom, começo eu ou vai contigo? Pode começar daí. Sempre as mulheres primeiro. Vamos lá. Então, vamos lá. Pelo menos assim, né? Porque eu sempre digo, Camozata, todas as reuniões, assim, só tem eu de mulher nas reuniões, né? Mas vamos lá. Sempre a primeira a falar, então. Mas pelo menos vamos de primeiro, né? Isso tem que mudar, mas enfim, isso é um outro assunto. E, bom, lá, a primeira coisa que a gente fez, né? Como a Brasel e como proprietária de um restaurante, foi acalmar o ânimo das pessoas, porque algumas pessoas têm equilíbrio emocional, outras não têm, a maioria não tem, na verdade, né? Então, chegar para o meu funcionário e falar, calma, nós vamos dar um jeito, não vai acabar o mundo, né? Mesmo sabendo, mesmo aquilo que eu estava falando, eu não sabia se eu ia conseguir cumprir, né? Mas a primeira coisa foi essa, a segunda foi ver quais alternativas que eu tinha nas mãos, né? E a gente, diferente de vocês, a gente tem um canal de vendas que é a teleentrega, que realmente veio salvar muita gente. Claro que eu pensei em alternativas. A primeira alternativa, vamos vender o estoque, vamos fazer dinheiro, vamos vender estoque. Aí, obviamente, que vender estoque tu não vai vender o estoque ganhando dinheiro em cima, tu vai repassar o que tu comprou, né? Não era a melhor opção. O melhor é transformar para tu ter um ganho a mais. Até porque eu tenho funcionários. Quando acabou, quando fechou, não tinha MP 936, né? Então eu tinha um quadro enorme de funcionários. Então eu sentei com cada um
e falei, olha, as opções são essas. Alguns quiseram rescindir contrato, né? Porque acharam que o dinheiro na mão naquele momento era mais importante para eles, são aqueles mais imediatistas, que é perfil de cada um, né? E os que não quiseram sair, quiseram permanecer comigo, então vamos lá. O que eu vou fazer? Atendimento eu não tenho que fazer, né? Não posso atender. Então, eu peguei o grupo da cozinha e o que nós vamos fazer? Aí pensamos N coisas, desde a teleentrega, fazer comida gourmet para a pessoa finalizar em casa, pensamos em fazer bolo, pensamos em fazer um monte de coisa. Mas o que dava mais retorno mesmo, demoraria um pouquinho mais para a gente conseguir se estruturar, mas o que daria mais retorno seria a teleentrega. Então, fomos atrás. Aí, o que aconteceu? Eu tinha um grande problema que eu não tinha cozinha para fazer isso, né? Aí é que a gente vê como é importante tu ter uma rede, né, atrás de ti, uma rede de empresários, mas principalmente uma rede de amigos, pessoas que confiam em ti. E eu consegui uma cozinha, né, por um preço justo, que daria, foi uma parceria com uma amiga minha, dona de restaurante, né, que eu tenho muito a agradecer a ela. E aí eu fui para ela tinha 2 cozinhas, uma para atender tele, outra para atender salão. Como o salão estava fechado, eu fui para lá, levei meu estoque, levei meus funcionários, e aí que embalagem, aí falei com os amigos, é muito importante, busquei embalagem, porque a embalagem que eu usava era uma embalagem diferenciada, vinha de São Paulo, não ia conseguir fazer ela, e aí vamos rever preço, porque aí também a teleentrega, ela não virou mais uma distração, ela virou essencial, né? Tu tinha que comer, né? Então, para comer, comida essencial não pode ser cara, então tivemos que nos adaptar, porque o meu restaurante é um restaurante onde tu senta, é atendido por garçom, tem um ticket médio um pouco mais alto, e era assim na teleentrega também, eu entregava uma experiência, e agora eu tive que entregar comida. Então, em uma semana, eu renegociei com todos os fornecedores, tá? Isso também foi muito legal, a gente tem uma rede de fornecedores bacana. Quem não foi bacana não é mais meu fornecedor, e a vida é assim, né? A gente conseguiu renegociar prazo, algumas coisas devolver, porque, por exemplo, o estoque de vinho estava enorme, porque estava começando frio, sabe aquela coisa? O fornecedor de vinho aceitou de volta, porque o fornecedor de vinho tem o canal da venda direta, então ele podia escoar o vinho que estava comigo, enfim. Enfim, eu consegui devolver bastante coisa que eu não usaria, né, na teleentrega, e motivando a minha equipe, vamos arregaçar as mangas e vamos lá. E fizemos, olha, aumentei 400% a minha venda em teleentrega, uma coisa surreal, assim. Claro que não foi da noite para o dia, teve um trabalho muito grande, claro que vendia pouco, 400% não é muito, mas deu para pagar funcionário, deu para sobreviver, a gente negociou com o shopping e tal, e foi vivendo dia após dia, né? O que eu sempre digo para todas as pessoas, nesse momento é muito difícil, mas o ideal é manter a calma, é dormir, não passar a noite em claro, é se alimentar bem, é beber bastante água, é cuidar da sua saúde, porque neste momento o mais importante é a saúde, né? Não só física, mas também emocional. Trabalhar isso, né? Tentar manter a calma e para pensar para onde ir, né? Esse é o grande problema, porque o que aconteceu, ceifaram a nossa vida, né? A gente, de uma hora para outra, tudo parou. Tu não pode sair de casa, ceifou a liberdade das pessoas. As pessoas não podem pôr o pé na rua sem uma máscara, né? As pessoas não podem comer o que elas querem, as pessoas não estou dizendo que é culpa de quem ou de quem, não estou apontando culpados, mas é uma situação onde a gente retrocedeu para 1900, né? Onde não se podia fazer as coisas. E isso foi de suma importância parar e ter equilíbrio. Segundo, conversar com as pessoas, entrar em grupos, ver o que as pessoas estão fazendo e tentar adaptar aquilo para a sua realidade. Não se desesperar, contar com quem está do teu lado, contar com a tua equipe. Nós que trabalhamos com vários restaurantes, a gente inevitavelmente tem equipe, contar com a tua equipe. Quem não está contigo, né, não está, mas nesse momento também a gente viu que tem muita gente com a gente, isso é muito importante. Agradeço a minha equipe, né, pelo apoio que eu tive, né.
E respirar, né, gente? Respirar e tocar, e ir, não pode parar. É o que eu sempre disse. Tu dorme, tu come, tu bebe, tu fala com os amigos, mas não para, porque se tu parar, não sai mais do lugar, né? Então a gente vê isso muito, infelizmente, muita gente não sobreviveu na minha área. O que mais tem nos grupos de WhatsApp da área, assim, eu participo de vários, né? É equipamento sendo vendido, é ponto sendo passado, né? Sim, é muita aluga, se vende-se pelas ruas também agora, né? De quem não conseguiu resistir, até por conta dessa expectativa inicial que tu tinha bem mencionado, que no primeiro momento parecia 15 dias, 30 dias, e nós já estamos aí quase chegando a 90 dias de decretos de restrição. Começou no dia 16 de março e nós estamos em 16 de junho, né? 3 meses. Exato. Exatamente. Imagina ficar todo esse tempo sem faturar, gente. É impensável. Impensável. Nós, da nossa parte, assim, em 2014, quando a gente começou a fazer uma expansão do grupo, a gente começou a atentar para as necessidades de alavancagem de recurso, né? Naquela época, eu me lembro que a gente fazia a maioria das nossas alavancagens nós mesmos, né? Na época, éramos eu e meu sócio Eduardo Corte Real, agora nós somos em 4 sócios, estamos com o Márcio Silveira e com a Camila Frantes, que entraram com a gente, né, fortalecendo o nosso grupo, e naquele momento, quando nós tivemos esse problema, a gente começou primeiro a fazer uma mentoria financeira. Na mentoria, a gente tomou uma porrada do meu amigo Jaime Wagner, que é doutor em ciência da computação, é um empresário de sucesso e tal, e ele começou a fazer mentoria, e ele começou a nos questionar o seguinte: mas vem cá, vocês alavancam vocês mesmos? Ah, não, a gente alavanca nós mesmos, a gente não gosta desse negócio de banco e tal, tá? Vocês sabem quem que alavanca sozinho? Quem alavanca sozinho é a empresa familiar ou quem tá quebrando. E nós, opa, peraí. E fomos avançando, chegou um momento que ele falou, e a gente percebeu o nosso problema, porque a Austral começou a avançar, começou a crescer, abrir operações, e claro que tem necessidade maior de capital de giro, e não, para, a gente precisa mergulhar mais nisso. E a gente contratou uma consultoria muito boa, que é a 45, estamos há 4 anos com eles, e a gente mergulhou no processo. Com a Luciane e companhia? Isso. Estamos há 4 anos com eles já, e foi muito positivo. A gente mergulhou no financeiro, a gente começou a mudar a nossa mentalidade. Ele mesmo colocou uma época. Vocês sabiam que a Gerdau já chegou a mais de 50% de alavancagem? Ou seja, em algum momento da história deles, mais de 50% dos recursos de curto prazo deles e o caixa não era deles, era de terceiros, de investidores, de bancos, de projetos, etc. A gente precisa mexer nisso, a gente precisa entender melhor esse processo. A gente foi fazendo uma metamorfose do grupo, saindo de uma agência que tinha uma produtora, que tinha uma área de incentivo fiscal, para uma tipo, como se fosse, salvas as proporções, uma holding de negócios de entretenimento, né, e bares, restaurantes, etc. E aí a gente conseguiu ir organizando o processo. Quando caiu essa bomba, a primeira coisa que a gente procurou fazer é assim: vamos rever nosso orçamento. A gente já tinha orçamento fechado para o ano, vamos mergulhar nisso, vamos mergulhar com a consultoria, vamos entender, vamos, próxima fase, nos informar muito, e depois vamos parar de nos informar em excesso. Nós tivemos as 2 fases, porque a informação em excesso te dá uma overdose, tu para de pensar, tu começa a te preocupar e começa a ficar paranoico com a coisa da pandemia. Então nós nos super informamos, depois restringimos a informação a coisas mais positivas do que precisava de fato. Aí a gente direto reorganizou o time rápido. Bom, pessoal, a gente fez uma coisa legal também. Alguns anos atrás, o pessoal me chamava de louco, queria me matar dentro da Austral, né? Eu cheguei, pessoal, olha só, a partir de agora não tem mais Excel, não tem mais Word instalado em máquina, nada. Nós vamos trabalhar com as ferramentas do Google, nós vamos trabalhar com a planilha do Google, com o Excel do Google, com sistemas de colaboração. A pessoa, como assim? Não vou ter meu Office instalado no meu computador? Não vai ter. E a gente acabou aprendendo a trabalhar em colaboração. Hoje, se eu pegar qualquer computador, eu trabalho, não preciso do meu computador. E a gente foi aprendendo esse processo, a gente foi se adiantando nesse processo. Então, a gente reuniu o pessoal, bom, vamos lá, quem adotar as mudanças, quiser entrar nessa barca, e a grande maioria quis, entra junto, nós vamos refazer as agendas. A gente adotou um outro sistema, a gente já estava utilizando, na verdade, que é o Asana, que é um sistema de coordenação de projetos. Colocamos tudo lá, refizemos as agendas, começamos a trabalhar com colaboração, e por incrível que pareça, a gente tem a percepção que a gente faz muito mais reunião, e a gente faz reuniões muito mais objetivas, muitas vezes,
porque a gente tem menos tempo, não tem tempo de deslocamento, e começamos a reorganizar e planejar. Vamos para números, vamos planejar, vamos entender o que não vai acontecer no ano, de fato, vamos ser pessimistas, refizemos os números, fomos trabalhar dessa forma, começamos a trabalhar com colaboração, revisão orçamentária. A gente começou a perceber assim, bom, o que está acontecendo no mundo? Para que caminho que a gente vai? O que é possível fazer? Tivemos duas questões interessantes que a gente viu no curto prazo, que seriam importantes para nós. Uma delas, como a gente faz muito projeto de incentivo fiscal, a Secretaria da Cultura no Estado do Rio Grande do Sul foi muito assertiva e lançou os projetos culturais digitais para fazer live, então manifestações digitais dessa forma. Então a gente começou a desenvolver esses projetos rapidamente. A gente tem uma área de incentivo fiscal que é muito boa. E começamos a perceber também para onde que vai a questão dos eventos ao vivo. Bom, a única alternativa que nos parece viável são os drive-ins. Então vamos lá, vamos estudar, vamos mergulhar nisso, vamos olhar case de fora, vamos estudar protocolos, vamos conversar com a prefeitura, conversar com o governo do estado, e conseguimos entrar nesse processo e enxergar a forma de fazer. Lançamos com muito sucesso esse final de semana, tivemos o Love Week no Shopping Total, foi muito legal. Olha, foi incrível porque a gente não teve nenhum feedback negativo, o sistema funcionou bem, as pessoas adoraram, curtiram. Não, a gente chama que não é um drive-in normal de cinema, ele é um drive-in experience, porque ele tem música, teve apresentação num projeto muito bacana do Lê Araújo, né, com sax, violino, acordeon, as pessoas adoraram, teve gastronomia, conseguimos fazer andar, e agora a gente tem a continuidade desse projeto, fechamos um contrato com o aeroporto, né, de Porto Alegre, com a Fraport, e vamos ter um espaço lá para 350 carros, e vamos seguir nesse processo julho, agosto e provavelmente setembro, dependendo da extensão da pandemia, com os nossos conteúdos. Então nós vamos ter quinta, domingo, vamos ter corporativo, a gente já fechou um evento com a Dell, estamos negociando também com alguns outros clientes bem legais aí, com o Renner, ABB, enfim, para trazer os eventos deles e para trazer esse conteúdo de volta, porque isso conseguiria nos manter, principalmente na questão de faturamento, no curto prazo, né, principalmente junho, julho, agosto, setembro, principalmente julho, agosto, setembro, e as outras operações que nós tínhamos que fazer, estanca, congela, negocia aluguéis, e os nossos parceiros foram muito receptivos com relação a isso. 3 obras em curso, estamos com 3 obras em curso, que é o Novo Culture, que é o nosso clube, um centro de eventos para 3 mil pessoas, que é o Urb Stage, e o Bosque, que é um outro clube. Nesse meio tempo, como nós já estávamos criando um clube de investimento, a gente conseguiu manter, pela reputação que a Austral tem, pela confiança que o pessoal tem na nossa entrega, a gente conseguiu manter, e até a Luciana da 45 fala assim, olha, Vini, eu nunca vi, vocês no meio da pandemia, criaram, e a gente fechou esse negócio, foi de maio em maio que nós fechamos, no meio da pandemia, vocês fecharam um clube de investimento para investimento em 3 negócios na área de entretenimento. E a gente fechou, conseguiu levantar, criamos um clube com 12 investidores, estão todos muito satisfeitos. Suavizamos, obviamente, uma série de questões para eles poderem entrar. E assim a gente conseguiu, né, se blindar. Mas, assim, eu acho, graças a Deus, a gente conseguiu visualizar mudanças e que nos permitiram nos encaixar rapidamente nesse processo. Estamos sofrendo horrores também, tá? Que era para ser um ano incrível. Eu espero que seja um ano médio, tá? Pelo menos que a gente consiga se manter e consiga manter a equipe, consiga ter algum tipo de resultado ao final do ano. Espero mesmo. Mas, assim, está sendo muito negativo para muita gente. A gente acompanha, até pelo grupo de live marketing, eu acho que esse baque também está fazendo com que as empresas aprendam que elas precisam antecipar suas ações. Se é para trabalhar e mergulhar em uma consultoria, faz imediatamente, o quanto antes, rever procedimentos o quanto antes, entrar num sistema de colaboração o quanto antes, porque assim a gente fica, de certa forma, um pouco mais blindado. Mesmo com toda essa blindagem, a gente está com Sui Rooftop congelado, as 3 operações que era para abrir agora em junho, vão abrir, sei lá, outubro, a gente ainda não sabe, né? Então, é todo um desenho diariamente, como a Fernanda falou, de olhar, rever, olhar os indicadores, ver a bandeira que mudou, para a gente conseguir se adaptar rapidamente. É um processo bem complicado, mas acho que a gente está conseguindo passar com a menor turbulência possível, apesar de grandes prejuízos, obviamente, que a gente também está tendo. E até eu estava falando sobre isso, Vini, eu vi que a Fernanda captou um pouco disso também na mensagem. Essa tentativa de criar diferentes tipos de serviço, criar novos produtos, essa questão do drive-in, né, resgatando uma coisa que era muito tradicional no passado, e pelo que eu vi foi sold out essa experiência que vocês tiveram agora, né? A primeira edição, pelo menos, vendeu tudo, né? Vendeu tudo e nos surpreendeu também, porque a gente também não tinha muita ideia de como é que o público ia, né, receber essa informação e ia
se dispor a entrar e tal. Foi, assim, 2, 3 dias, sold out, e também foi uma grande responsabilidade, porque, quer dizer, o pessoal confiando na gente para ter uma experiência no meio da pandemia, então é todo o estudo de sistema, então os carros entravam, recebiam um QR Code, esse sistema, a pessoa fazia o pedido, ia direto para a impressora da copa, da impressora da cozinha, separava, daí vinha um astronauta te entregar o teu pedido, né, com todos os EPIs ali e tal, para ir no banheiro, a pessoa tinha que pedir pelo app para ir no banheiro, vinha o orientador, levava a pessoa até o banheiro, depois higienizava o banheiro. Então, quer dizer, toda uma série de precauções, e para nós, né, a Fernanda sabe disso, protocolo, apesar de ser essencial e a gente jamais trabalhar sem, ele é custo, né? Então, tu imagina, eu tenho que trabalhar com 50% da tua capacidade e com um monte de custo a mais. Então, assim, ó, é realmente mexer e se reinventar. Claro, vai ficar um residual, de certa forma, positivo, né? Porque a gente sempre tem que enxergar o copo meio cheio, né? Procurar, pelo menos, enxergar o copo meio cheio, que é fazer muito mais com menos. Então, a gente também está aprendendo a duras custas ser criativo e conseguir fazer mais com menos. Então, foi uma experiência muito legal e agora se estende, né? E ela se estende também, a gente está vendo das empresas, que também foi para nós uma surpresa agradável, tem muito evento represado, né? Tem muita necessidade que as empresas têm de reunir a sua equipe, de motivar a sua equipe, de lançar um produto, Sim. E elas estão nos procurando para fazer no drive-in isso. Então, tu imagina que, de repente, eu consigo ter lá 350 carros, eu posso fazer um evento para 1.000 pessoas ou para 800 pessoas, e eu posso ter lá um palestrante no palco com um painel de LED de 130 metros quadrados. Então, tem coisas que a gente, com criatividade, não é só criatividade e coragem. Porque há uma semana de lançar o Love Weekend, o nosso medo é, e se não vender? Bom, se não vender, vamos lá, a gente, né, tem uma certa capacidade de arriscar, mas, assim, tem que ter coragem. Foi complicado. Ou então, aquele negócio, e se vir um novo decreto? E se vir um novo decreto? Exatamente. É complicado. Isso... E inacreditável que ele vem do nada, às vezes, né? Porque não, então, ele vem do nada, e assim, até com todo respeito, né, à condução da Prefeitura de Porto Alegre e tudo mais, está fazendo seus esforços, mas, assim, uma falta de comunicação total com o mercado, total. A gente sente que a Prefeitura de Porto Alegre, mais uma vez, com todo respeito a tentativa de estar com a cidade o melhor possível, mas eles estão meio perdidos, assim. Larga um decreto numa sexta-feira, joga uma bomba, mas não publicou ainda, vamos ver a repercussão que vai dar, vamos ver o que vai acontecer, mistura com interesse político, né, porque a gente sabe que isso é horrível durante a pandemia, e está acontecendo, e brinca com a nossa vida, porque o que acontece, a Fernanda sabe muito bem disso, do nada, a gente está estocado, a gente está com tudo organizado dentro de um formato, e não há diálogo, não há nem assim, conversa comigo, eu vou te dar 10 dias para te preparar, não posso dar mais do que isso. Então, faz um trabalho para escoar esse estoque, tentem não comprar, a gente sabe que dói no calo de vocês, a gente não vai largar isso assim, numa bomba, vamos nos preparar. Não, nada disso. Então, eu acho que assim, foi muito mal feito, inclusive eu acho que tem muitas coisas nesse decreto que não tem o mínimo nexo, assim. São coisas tipo, eu vou restringir a operação do restaurante até as 22. Bom, isso só vai fazer com que as pessoas se aglomerem mais até as 22. Né? Se tu tem um prazo estendido, as pessoas vão e como estavam fazendo. E aí o restaurante que está lá pagando seu EPI, pagando seu protocolo, fazendo tudo direitinho, com espaços arejados, com espaçamento, e é surpreendido dessa forma. Acho que faltou muito diálogo nesse processo e eu acho que a Prefeitura de Porto Alegre está devendo muito ainda para nos ajudar mais aí, nós que estamos sempre procurando fazer o melhor trabalho possível, né? Até queria explorar um pouco mais, Fernanda, como é que foi para ti, justamente porque a gente falou no início do vídeo sobre aquela madrugada de sexta para sábado, mas isso acabou se repetindo em outras ocasiões, né? Então, deixa eu falar um pouquinho sobre isso também, porque eu sei que tu também tem a experiência da Abrazel, que tu teve que lidar não só com o teu negócio, como também como é que tu geriu o sentimento de tantos associados que estavam também na mesma situação, né? Nossa, foi uma barra pesadíssima, né? Pesadíssima, porque tu tinha do arrasado ao revoltado, né? Então foi bem difícil. E é justamente o que você estava dizendo, o problema da comunicação. Então, lá naquele primeiro decreto que fechou a gente, numa sexta-feira, às 10 horas da noite, disse que no sábado tu não pode mais trabalhar.
é uma coisa assim, tudo bem, quer fechar, fecha, então, mas me dá pelo menos o final de semana para mim me organizar, para mim ver o que eu faço, para mim tentar escoar o estoque, para mim fazer uma promo do Zinc que eu estou lá, enfim, tentar falar com o meu cliente, porque o cliente fica atordoado. E aí depois, agora, nesse final de semana, ele, sexta-feira, larga aquela live, larga aquela bomba, né? E aí, o que aconteceu? No sábado, o movimento dos restaurantes foi muito ruim, entendeu? Assim, a gente não estava fechado, mas as pessoas não estavam entendendo se estava fechado, não estava inseguro, porque esse é o grande problema neste momento, né? O que passou foi muito ruim, mas nesse momento é o quê? A gente precisa dizer para as pessoas que é seguro, sim, ir no drive-in, que é seguro, sim, ir num restaurante, que é seguro, sim, passear num shopping, porque todos estão tomando as providências e os protocolos. Vá onde tu conhece, vá onde o tal do compre local, né? Que eu acho fantástico. Vá no restaurante de quem tu conhece, que tu sabe que é sério e que está cumprindo os protocolos. É mais seguro ir num restaurante do que ir num supermercado. E o supermercado, as pessoas higienizam os pacotes cada vez que alguém encosta, higieniza o mamão, o abacate, o tomate? Não, né? Ah, mas como é que é? Primeira necessidade. Claro, óbvio, estou dizendo que para mim é excelente que as pessoas vão no shopping, no supermercado, no meu shopping é um shopping de supermercado, então ele acabou virando uma loja âncora neste momento também. Outro quesito, as lojas que não podem abrir, né, as grandes lojas no shopping, as lojas âncoras. Shoppings que não têm supermercado como o meu, estão as moscas, né? Então, às vezes, até melhor não abrir. Então, essas coisas é que são bastante complicadas nesse momento. Aí, voltando ao que tu estava dizendo, a gente leva esses baques e a gente tentar resolver isso, a gente entende que é questão de vida e é questão de morte, né? Mas poderia ter sido menos traumático para as pessoas. Esse final de semana, o que ele fez com os donos de restaurante esse final de semana, chega a ser desumano, entendeu? As pessoas desesperadas, assim, nós vamos fechar, nós vamos fechar, nós vamos fechar. E hoje é terça-feira, cliente ligando, vocês estão abertos, vocês estão fechados, ou seja, o cliente não entendeu que a gente está aberto, né? E para quê? A gente só pode atender 50% da nossa capacidade, ou seja, não tem aglomeração em restaurante, não tem como ter, né? E não tem cliente para isso acontecer. Esta é a verdade, não tem cliente. Então, a gente pede sempre, né? Já conversamos contigo várias vezes, né, Camazzato? Esse diálogo, houve sim depois, né? No domingo a gente conseguiu fazer uma reunião para expor a situação toda. E esse diálogo aconteceu, mas a gente poderia facilitar esse momento. Eu acho que o papel da Brasel nesse momento está sendo um dos grandes diferenciais que a gente está conseguindo ter, o facilitar a vida do nosso empreendedor, porque já está tão difícil, já era tão difícil, agora está mais difícil ainda, e a gente tem que facilitar. É como tu disse, tu tem que pensar, tu tem que planejar, tu tem que ver, tem que pegar o teu DRE, o que tu vai fazer, onde é que tu pode reduzir, onde é que tu pode onde tu pode gastar um pouquinho, onde é que tu pode arriscar, porque arriscar é importante, né? É importante tu arriscar nesse momento, mas tu tem que saber até quando tu pode ir. E muitas vezes até, né, Fernanda, a questão de abrir ou não abrir, né? Quer dizer, a gente tem um ponto de equilíbrio ali, um break-even, que é traiçoeiro, né? De repente tu vai abrir incauto, tu tá operando e tu tá torrando mais recurso do que, né, do que se tu tivesse fechado. Então é uma decisão complicada. Exatamente. Tem gente que não abriu, tem gente que mesmo podendo abrir, não optou por não abrir porque seria prejuízo, né? Seria prejuízo. A Paula aqui nos mandou no comentário, ir ao shopping, ao restaurante, aos locais que estão seguindo os protocolos é com certeza mais seguros do que para a orla fazer roda de chimarrão, que não contribui ainda com nada para a economia. Esse é uma das grandes polêmicas que se teve aqui em Porto Alegre, especialmente, né, dos locais que foram flexibilizados ou que permaneceram abertos em detrimento de outros. Eu, particularmente, até estou
muito embora eu seja vereador, né, participe da política ativamente, mas estou tentando não politizar tanto essa nossa conversa aqui, mas é inevitável, né, quando a gente teve, num primeiro momento, eu lembro que eu bati muito na questão da construção civil, a construção civil no epicentro da pandemia, que era São Paulo, estava liberada, e aqui em Porto Alegre ela estava fechada, com exceção para as obras públicas, como pintura de canteiro e tapa-buraco. Então, assim, essas contradições vão se somando e as pessoas ficam ainda mais indignadas. Então, para alguém que representa um conjunto de funcionários e negócios, como é o teu caso, Vinícius, ou para ti, Fernando, que representa uma associação, justamente o papel que vocês poderiam ter de contribuir com o poder público para ajudar a construir soluções, acabou sendo muito mais de como lidar com o atrito, né? Então, assim, realmente, assim, e essa questão dos decretos virem na sexta-feira para passar o final de semana inteiro tensionado, para na segunda eles serem revistos, que nem aconteceu tanto agora com o Eduardo Leite, que a gente estava falando antes de entrar na live, como aconteceu essa semana também com a prefeitura, vão descreditando a própria população. Eu vejo muitas pessoas mandando mensagem dizendo assim, pô, será que a gente consegue confiar no que as secretarias estão falando, no que a prefeitura está falando, até que ponto é verdade, é científico os dados que eles trazem? Porque uma hora pode, outra hora não pode, então, assim, parece que os critérios são maleáveis, de acordo com quem consegue reclamar, né? É um negócio meio, enfim, eu particularmente fico incomodado com isso, porque eu entendo muito essa visão de quem está pensando no negócio, de saber a importância que teria ter um aviso de 3 dias antes, olha, nós teremos que fechar. 3 dias que seja, 3 dias. E muitas vezes, né, Felipe, que a gente acaba percebendo, a gente que está fazendo follow, assim, semanalmente com secretarias municipais, secretarias estaduais, a gente vê com muitos bons olhos o trabalho que eles vêm fazendo das secretarias, estão engajados, como eles também não estão tão no holofote ainda, a gente vê, por exemplo, no executivo, né, principalmente da prefeitura de Porto Alegre, a gente também teve com o governo do estado, foram super solícitos, tivemos com o secretário Gastal. A gente acha que esse processo das bandeiras, por mais problemas que tenha, ele está sendo uma referência, inclusive, mundial, me parece ser muito assertivo, tá? Eu acho que tem... Virou referência nacional mesmo, é um baita case. Tem excelentes profissionais, né? Eu acho que o que a gente está fazendo de crítica aqui, é o que eu tento reforçar, né? Não é uma crítica dirigida às pessoas, né? E eu acho que todo mundo está sujeito a eventualmente, não fazer a melhor decisão. É novidade para todo mundo. Mas, enfim, exato. Mas, porém, o que eu vejo, por exemplo, mais com relação à prefeitura, é que tem muito interesse político também, e tem que tomar cuidado, né? Porque as pessoas, às vezes, a pessoa que está no executivo acha que a população não está vendo. A informação corre muito rápido. A gente tem internet hoje em dia, tem rede social, as pessoas sabem o que está acontecendo. Elas sabem que a decisão, né, que é um baque político muito mais forte, tu fechar a orla ou mandar todo mundo andar de máscara. Então, quer dizer... Não tem a dúvida. E aí tu mata a economia em detrimento da tua reeleição. Tá errado, entendeu? Tá errado. Então, quer dizer, as pessoas têm que ter, principalmente o prefeito de Porto Alegre, tem que ter uma sensibilidade maior. E outra, a gente sabe, a gente ouve, tem que ouvir mais o seu secretariado, ouvir mais os conselhos da sua própria equipe, entendeu? Não se fechar numa redoma. Nós estamos aqui lutando e levando esse Estado nas costas. E ele precisa, esse Estado e essa cidade nas costas, ele precisa ter essa sensibilidade. O que aconteceu? Ele tomou muita pressão durante o final de semana inteiro, e deveria, obviamente, tomar, e tomou de forma muito assertiva. A gente pressionou bastante. A gente pressionou muito, entendeu? E ele acabou cedendo. Cedendo por quê? Por causa de voto. Não porque ele achou que, opa, errei tecnicamente. Não, opa, esse negócio está reverberando negativamente, está indo para as redes sociais. Então, acho que o prefeito ele precisa abrir os olhos, porque ele veio com algumas atitudes, falta muito empenho, e depois ele começou a se perder e acabou aí não ouvindo o secretariado, não ouvindo seus, né, as pessoas que lhe dão conselhos, tentando ir para um viés muito mais, né, de decisões políticas. Nós aqui, empresários, estamos segurando essa conta. E a gente também não vai ficar apoiando enquanto a gente não tiver o retorno devido, entendeu? Então, essa coisa é muito complicada. A gente espera que depois dessa pressão que ele tomou, ele passe a ouvir mais o mercado, as entidades, as empresas e os seus próprios secretários também. Sim, sim. É importante destacar, quando a gente está falando sobre os empresários, as empresas, a gente está falando sobre funcionários, sobre pagamento de tributos que vão significar conseguir pagar a folha de hospitais em dia. Então, assim, é muito relevante. A gente não dá para dissociar a atividade econômica da saúde, que nem às vezes a gente vê algumas pessoas que confundem isso. Nós estamos, na verdade, todos preocupados com a saúde, com a vida na cidade, né, com que todos nós possamos justamente sair dessa
da melhor forma possível. Nós jamais seríamos incautos, né, Fernanda? Jamais seríamos incautos. A gente estuda. Por isso, por exemplo, dentro do grupo de Live Marketing, nós tomamos o cuidado de estudar tudo, trouxemos todos os protocolos do Brasil inteiro, do mundo inteiro, estudamos isso, levamos para o governo, levamos para a prefeitura, fomos muito bem recebidos pelas secretarias municipais e estaduais. Então, quer dizer, isso é número, isso é estudo, isso é verdade. Então, isso também tem que ser passado para a população em meio a uma chuva de notícias de fontes duvidosas, né, que acabam criando, tensão, acabam criando incerteza e as pessoas ficam cada vez mais paranoicas. Então, quer dizer, a gente precisa realmente estudar, trazer números e fazer a coisa acontecer da forma certa, né? A desinformação é uma das piores coisas, né? E a gente desde sempre está sempre aberto ao diálogo, né? Sempre aberto a comunicar. Na verdade, a gente está trabalhando em prol de tudo, das coisas acontecerem da maneira que as pessoas saiam mais ilesas possíveis, tanto fisicamente quanto economicamente. A gente tem tentado o diálogo, tem acontecido. Eu sempre digo, não gostaria de estar na pele de nenhum governante nesse momento, né? Nem que me dessem muita coisa. Eu acho que realmente são decisões muito difíceis de serem tomadas, porque são vidas que a gente está envolvendo, não só vidas em função da doença, mas vidas em função do negócio, porque tem gente que não vai se reerguer, né? O índice de suicídio aumentou, né? Isso a gente não, as pessoas não falam, até porque nem pode, né? Mas enfim, nós tivemos, colaborando com a tua fala, nós tivemos um caso de uma pessoa que trabalha na área de eventos, que, né, se não me engano, foi em Passo Fundo, ou Santa Maria, agora não me recordo, há um mês atrás, se suicidou. Não aguentou. Não aguenta. A pessoa não aguenta. Dizem, né, que os psicólogos e psiquiatras que estão se dando bem nessa pandemia, né? Mas tu tem que segurar a barra em algum lugar, né? Tem que segurar a barra em algum lugar. Então é muito complicado. Eu entendo o outro lado também, a gente entende o outro lado e a gente está aqui para ajudar, né? Só que a gente precisa ter mais diálogo. Esse é o grande... É o que a Brasil Nacional, por exemplo, a Brasil Nacional, ela apoiou muito o Eduardo Leite nas coisas que ele fez nesse estudo, tudo direitinho, porque ele ia e conversava, ele ia e falava, né? E eu acho que isso é importante. Claro que ideal não tem, né? A gente está tentando fazer o melhor, mas é isso que a gente pede encarecidamente a todos, né? Diálogo, gente, vamos conversar, vamos ouvir todo mundo, vamos chegar num ponto comum, não vamos fechar da noite pro dia, não vamos... É isso que a gente pede, porque ideal não tem, né, gente? Nesse momento, ideal não tem. E na questão, por exemplo, de sobrevivência, né, o que a gente tem feito muito também dentro do grupo Live Marketing é procurar estudar as alternativas de alavancagem. Nós estamos numa era de caixa, nós precisamos de caixa para nos manter. A economia, o próprio governo estadual e municipal precisam manter as empresas vivas, porque, afinal de contas, nós pagamos impostos e é isso que faz a máquina pública girar também. Então, a gente teve reuniões com o BRDE, com o Badesul, tivemos reuniões com o Banrisul, estudamos profundamente esse processo, temos já uma grande abertura, o Pronap foi liberado, a gente estava estudando inclusive as verbas e a gente até aconselha o pessoal a fazer os seus cadastramentos, falem com as suas contabilidades, as verbas estão liberadas, tem alguns requisitos, mas tem uma questão, o maior problema que era para alavancagem de dinheiro, que nós tínhamos até o momento, era garantias, tá? Então estava muito difícil de tomar recurso, porque as garantias... Porque muitas vezes tu até tem um restaurante pequeno lá que está com o seu CNPJ ruim, não tem o que fazer, tu não tem condições de manter. Então agora tem o fundo garantidor, né, que foi aprovado nacionalmente, então o governo federal, ele garante 70%, se eu não me engano, da operação, da garantia, num caso de inadimplência. Então agora parece que os recursos estão chegando mais na ponta, a gente tem visto vários casos. Então, um dos conselhos, assim, mantenha caixa, tome recurso, mas tome recurso de preferência com menos de juros de menor do que 10% ao ano. Mais do que isso é muito pesado. Tem recursos aí de 5, mais alguma correção, de 8,
e falem com suas contabilidades, já tem os protocolos lá do Pronampe para vocês poderem tirar esse recurso. Agora não tem que fazer, tem que manter, para se manter vivo, ou se estudar, que mesmo tomando recurso, é temerária a continuidade, infelizmente, em algumas situações até Tem que encerrar. É mais coerente encerrar a operação, né? E pegar recurso com carência, né? Com carência. Não, com carência e com juro baixo. E esse recurso foi liberado nacionalmente e eles têm que chegar na ponta. E a gente conversou por que não estavam chegando na ponta. Fomos muito bem recebidos, mais uma vez, né, pelo presidente do BRDE, Badesul, Banrisul, e eles nos explicaram muito bem, detalharam para nós, está nos estudos, quem quiser, depois pode chamar inbox, a gente manda esses estudos e as formas de tomar esses recursos dentro do que nós recebemos de informação desses bancos, porque acho que é o ideal, porque são os recursos com menor juro, com carência, para as pessoas conseguirem, para as empresas conseguirem se manter durante esse período. A Keila mandou aqui, Fernando, uma pergunta que até ela direcionou para ti, mas que eu acho que é legal também do Vini comentar, já que ele tinha falado sobre o drive-in ali, acho que pega o gancho, né? Mas como é que foi a transição com o olhar na equipe e nos clientes do processo de parar de vender a experiência, que era, né, o restaurante ali, especialmente Tartone, que é uma experiência, né? E começar a vender comida, que foi essa transição mesmo do delivery, né, do takeaway. É uma transição bastante difícil de fazer, porque eu sou chefe de cozinha, né? Eu sou a chefe do meu restaurante, então para mim é muito importante um contexto todo para oferecer a comida, né? Claro que o que eu tentei fazer? O Tartone não vende só comida, ele tenta vender. Eu não tenho mais como vender experiência, porque vai chegar na tua casa um potinho com comida dentro, né? Mas a gente tenta botar um adesivinho, a gente tenta botar no cardápio ali fotos apetitosas para a pessoa já criar aquela expectativa, né? Eu não boto lá só, que nem esses dias a gente estava pesquisando, assim, porque é importante, né, fazer isso. Aí tinha uma pessoa que tirou uma foto da embalagem de isopor, assim, aí dentro da embalagem de isopor tinha alguma comida, né? Eu não vou fazer isso, apesar que vai chegar assim no cliente, eu vou tirar uma foto num prato, né, como ela vai consumir, tirar uma foto bonita, apetitosa, eu vou fazer uma descrição bonita do que eu estou fazendo. Se a pessoa pede por telefone, eu vou ser gentil com aquela pessoa, eu vou dar um prazo real para que vai chegar na casa dela, não vou prometer chegar em 15, vai chegar em 1h30. Então, a gente tenta fazer essa transição que eu não posso mais sentar, um garçom vir simpaticamente, ele recomendar para ti, pede isso, toma esse vinho que vai combinar, toma essa cerveja, aí vem aquela comida num prato bonito, com um aroma maravilhoso, eu te dou uma entrada, eu te ofereço uma sobremesa e eu vou fazendo isso, né? Em um ambiente agradável. Não, tu vai estar na tua casa. Então, a gente tentou fazer essa transição de pegar a essência do Tartone, que o Tartone é italiano de cardápio e alma, então tentar pegar a Itália, né, e botar num potinho para te mandar para um motoboy. A gente conversa com o motoboy, leva com cuidado, é uma comida especial e tal, né, porque a gente sabe que, né, quem nunca viu um iFood empinando a moto na rua, né, a gente sabe que dessas coisas acontecem, mas a gente tenta, né, tratar com carinho, porque o Tartone tem muito disso, né? Eu fico mexendo minhas mãos aqui, eu sei que é ruim, que fica se balançando, mas a ideia é sempre essa, é acolher, né? Tratar bem, e a gente tenta transmitir isso pela entrega. Mas não foi fácil, porque tem que ser uma transição, porque eu tenho que ser competitiva com preço, eu não posso cobrar o que eu cobro dentro do meu restaurante, então foi enxugar cardápio. Eu tirei coisas do meu cardápio, assim, que eu fico, e tem cliente que liga, por que não tem tal prato no cardápio? Não, pede esse que eu mando outro, sabe? Aquela coisa assim que a gente fica fazendo com os clientes. Até agora tem um cliente que diz, bota esse no cardápio. Botei. Aí acho que ele me mandou uma mensagem agora também dizendo, eu pedi, tal, não sei o quê. Então, é uma experiência diferente, né? Mas é uma transição, tem que ser muito bem pensada e tu tem que tentar tirar daquilo que tu tinha, o melhor que tu pode entregar na casa da pessoa, e foi isso que o Tartone está fazendo. Está fazendo, porque eu estou aprendendo, né, gente? Não se aprende em 2 meses, né? Eu não sei nem... assim, como é que tu fez? Dia. Não sei, eu fui fazendo. Aprendendo diariamente. Nós ali com experiência, a gente, claro, como é que a gente ia fazer para, né, trazer uma experiência diferenciada
para as pessoas dentro de um carro olhando uma tela de fora, né? E no meio do Dia dos Namorados, do final de semana dos namorados, e né, esse desafio meio tenso, né, de encantar as pessoas. Então a gente foi, estudou como é que essa experiência pode ser legal, começamos a criar uma marca, a marca ficou muito bacana, foi Love Weekend, então tem toda uma coisa também do carinho que a gente tem em encantar as pessoas. A gente pensou daí, então, numa experiência onde as pessoas comprando um ingresso no determinado setor, elas teriam uma tábua de frios, um fundi de negrinho, que foi uma criação da nossa área de gastronomia. Que foi na semana também do Dia dos Namorados, né? Então pegou essa também. Isso, pegou. Aí a gente pegou, então, esse projeto, né, que o Lê criou com muito carinho também, que é o Enjoy, que foi muito lúdico, foi, assim, incrível, e foi uma coisa louca, porque, assim, tu imagina que tu via, né, aquele mundo de carros, só que o som é dentro do FM do rádio. A gente tinha 107.9, um dial que a gente criou, e as pessoas ouviam um som de dentro. Então, quando tu estava de fora, tu olhava aquele estacionamento e tu olhava, parece um estacionamento, as pessoas estão paradas em uma tela, passando um filme sem som. E aí, quando tu vê os vídeos que a gente postou, por exemplo, e todos os feedbacks das pessoas mandando, gente, que incrível, porque eram, sabe, músicas incríveis, tocando com violino, com acordeon, antes e depois do filme que a gente escolheu também, uma cidade chamada Notting Hill, que é um clássico, né, de romance e tal. E os feedbacks que a gente recebeu, a gente conseguiu atender super rápido, os pedidos em média levavam 5 minutos, as pessoas também pedindo, indo para o banheiro foi super rápido. A entrada demorou, assim, muito pouco, não teve fila de carro, a saída 10 minutos para sair. Então a gente estava tenso, porque era uma experiência nova, mas a gente ficou encantado com os feedbacks, assim. E as pessoas, claro, também abertas a uma experiência, porque estão carentes de experiência, né? E aquilo foi muito gratificante, nos levou também, né, a apostar nessa segunda fase com um porte muito maior, né? Porque a gente vai ter um tamanho 5 vezes maior do que a gente teve no total. E foi incrível, assim, as pessoas compraram a ideia, a gente não teve, é difícil a gente não ter uma resenha negativa na internet, porque as pessoas se despem, né, de pudor, porque elas não estão ali cara a cara contigo, então criticar é fácil, a gente não teve nenhuma, então assim, foi um feedback muito legal, muito bacana, a gente conseguiu vencer essa batalha de entregar experiência e continua agora com outras batalhas, né, é uma coisa complicada, a gente criou um outro projeto que é um projeto de incentivo fiscal cultural digital, que é muito legal, o nome dele é Mapa Festival. A gente criou uma forma das pessoas poderem estar nos lugares mais icônicos do estado do Rio Grande do Sul, que elas não estão podendo visitar, em apresentações de músicos e DJs, por exemplo, nas cataratas do Caracol, no Rio Guaíba, num flutuante, nos vinhedos de Bento Gonçalves, nas ruínas de São Miguel. Então, apresentações de música de DJ via live, então as pessoas recebem kits em casa para curtir, dos patrocinadores, se preparam para a live, e tu consegue visitar esses lugares turísticos. Então, assim, tem que ter muita criatividade, como um dos nossos principais viés aí é a questão da criatividade, a gente procurou trabalhar forte para poder trazer isso para o pessoal, né? Legal, legal. A gente está encaminhando aqui para o final da live. Eu queria pegar de vocês uma última fala, já podendo fazer as despedidas de vocês também. Primeiro, agradecer mais uma vez por vocês estarem participando aqui, dedicando essa uma horinha para a gente, o pessoal que está assistindo aí nessa noite, compartilhando um pouco dos dramas de vocês, das dicas, das estratégias, revelando um pouquinho, né, justamente dessa humanidade por trás da marca, né? E bom, acho que é muito bacana, o pessoal vai aprender bastante, mas também pegar um pouquinho da impressão de vocês agora nessa final de live aí, de como é que vocês imaginam que vai ser o ano que vem, né? Que a expectativa de vocês para o ano que vem vai ser um ano de retomada forte econômica para o negócio de vocês, para o setor de vocês, como é que vocês enxergam? Fernanda, primeiro, por favor. Vamos lá, então vamos pelas despedidas aqui, muito obrigado mais uma vez pelo convite, é muito importante a gente estar aqui, transmitindo aquilo que a gente faz para ver se a gente ajuda um pouquinho, né? Eu acho que essa é uma premissa da Brasel também, ajudar o empreendedorismo como um todo, porque nós necessitamos dessa máquina rodando, né? Vocês precisam dos restaurantes, a gente precisa do entretenimento, a gente precisa do turismo, que é um setor que também sofreu demais, e esse vai ter bastante dificuldade na retomada, mas a gente acredita que a forma de consumo ela vem mudando há bastante tempo, né? O consumo mais consciente, o consumo mais focado, ele vem já entrando no nosso setor, e a tecnologia também, né? Então,
o que a gente enxerga é que se a gente consegue superar esse Covid, ainda aí até setembro, alguma coisa, outubro, tal, ou seja, a gente consegue tá retomando a vida, a gente acredita que 2021 vai ser um bom ano para a gente, porque as pessoas se reinventaram, as empresas se enxugaram, as empresas enxergam que dá para trabalhar com menos, né, gastando menos, dá para trabalhar com custo menor, e ao mesmo tempo elas estão entregando mais, mais com criatividade, estão entregando mais verdade, porque é isso que as pessoas querem, né? Elas querem mais verdade, elas querem uma história por trás, elas querem saber de onde vem a comida delas, elas não querem mais uma caixinha onde ela abre e consome 1000 calorias e não sabe para onde vai, né? Hoje ela não, ela quer saber da onde vem, se tem a versão zero, se tem a versão sem glúten, se tem a versão sem lactose, ela quer interagir com aquilo. Então a gente acredita que vai ser uma retomada economicamente, não dá para dar uma previsão, acho que seria ter uma bola de cristal para saber se vai haver realmente uma retomada, né? Mas a gente acredita que há sim um novo momento. É isso que a gente está dizendo. A gente acredita que é um novo momento. E é um momento que a gente está olhando com a metade do copo cheio, porque eu acho que muitas oportunidades estão se criando e agora tem que saber arregaçar as mangas e saber trabalhar e saber que ganhar menos não é ruim, que ganhar menos, mas sendo suficiente para te daqui para frente tentar ir para ter um mundo melhor, porque eu acho que a pandemia veio dizer uma coisa, gente, vamos parar, que vocês estão destruindo tudo, né? Vamos mais devagar, vamos olhar mais para o lado, vamos olhar mais para o outro, vamos trabalhar junto. E tem pessoas que não estão fazendo isso, mas a gente acredita que o nosso setor aí está unido, né? Está unido e está trabalhando por um prol do mercado mais forte, melhor, mais conciso, e a gente acredita, a gente tem um pensamento positivo que ano que vem vai ser tudo melhor. Mas o Covid tem que passar até setembro. Bom, vamos lá. Assim, acho que se depender dos empreendedores, será um bom ano. Esperamos. Não tenha dúvida. Né, que a parte política também nos ajude nesse sentido, né? Eu acho que tem um aprendizado que vai ficar, que assim, não é mais ter estratégias digitais, é ser digital. Né? Essa coisa de, não, eu tenho pontas, tenho estratégias, eu sou digital. Em todos os sentidos, em relacionamento, né, em gestão, em colaboração. Eu não acredito que... Não acredito, não. Eu tenho certeza que os eventos presenciais e os restaurantes, os bares, os shows vão continuar porque isso é do ser humano. Não tem como não. Ah, mas isso nunca aconteceu. Já aconteceu muitas vezes. A gente já teve, né, a gripe espanhola que matou 100 milhões de pessoas. A gente já teve guerras, a gente já teve um monte de casos desse tipo. Então não é uma coisa nova. É estranho, sim, tu sair de máscara, mas na época da gripe espanhola as pessoas iam no estádio ver futebol de máscara. Então não acredito que vá acabar. Evento, não, meu Deus, agora tudo é live, tudo não vai acontecer, sim, essa quebra de paradigmas. As pessoas se acostumaram que elas podem colaborar à distância, mas elas vão continuar convivendo em eventos, né? A aceleração de compra online é um fato, né? É um fato. As pessoas vão continuar indo no restaurante, elas não vão deixar de ir no restaurante, mas muito de commodity elas vão acabar comprando porque quebrou o gelo. Até tem uma questão interessante que eu não estava vendo uma live do Ricardo Amorim. E quando surgiu o Uber explodiu, e surgiu, né, o Airbnb explodiu, meu Deus, foi uma genialidade incrível. Foi também, mas foi a crise de 2008, 2009, e a pessoa pensava assim, não, eu não vou levar ninguém para dentro da minha casa, não, mas agora eu estou precisando. Levei uma vez, duas, não tem nenhum problema. Eu não vou ficar aqui de táxi, Uber, que isso? Não vou. Não, mas agora estou precisando. Então a crise ensina coisas, e essas coisas vão perdurar, né? Então, essa questão, né? As relações de trabalho mudaram. Eu falo muito para minha equipe, não tem mais uma relação de patrão e empregado, tem uma relação de parceria. Eu me disponho a investir um valor em detrimento de um retorno de trabalho. Então, essa relação, para mim, ela é muito mais horizontal, né? As questões também de eventos de individualismo versus coletivo,
vai continuar, e eu acho que pode até acirrar um embate do individualismo versus o coletivo por toda essa chuva de informações, e eu acho que essa chuva de informações vai escoar depois numa era da verdade. Quer dizer, a forma de encontrar a verdade vai eclodir, e as pessoas que não falam a verdade, as empresas que não falam a verdade, vão cada vez ficar mais à margem, né? A gente também está vendo muito êxodo. As pessoas estão vendo que elas podem ir morar na praia, podem morar né, em outras cidades, podem morar numa cidade do interior, porque ela está conseguindo já estar mais onipresente de forma, né, online, digital, né? A gente vai fazer mais com menos, né? A gente vai também procurar ser mais seletivo com relação à informação, e aí vai ser a bomba da internet das coisas. Eu não vejo mais, não, independente dessas questões políticas, mas eu não vejo muito mais canal aberto, Globo e tal. Eu escolho meus canais, eu escolho muito canais online. Então, quer dizer, a coisa do online vai estar muito mais forte, né? Essa questão também de falar a verdade, né? Isso é uma coisa que vai ficar cada vez mais latente, né? E a gente agora tem um grande desafio para ser um ano bom ano que vem. Dois grandes desafios. Um dos grandes desafios é mostrar, no nosso caso, do nosso mercado, né, e do mercado também da Fernanda, mostrar para as pessoas que nós somos um pilar essencial da economia. Nós geramos bilhões, né? Nossa representatividade do PIB é enorme, então nós somos muito importantes. Nós temos uma cadeia complexa num primeiro momento, e no segundo momento, quando voltar a questão da pandemia começar a atenuar, é dizer para as pessoas: consumam, a gente vai cuidar de vocês, nós vamos ter o cuidado, voltem, porque nós somos um pilar muito importante para a economia também. E eu acho que a área de eventos de entretenimento, a minha percepção é que a gente ainda tem uma evolução, a gente está num pico, atingindo o pico, o problema é que tu reverbera mais depois do atingimento do pico, tu ainda reverbera com as hospitalizações que tu tem, tu ainda reverbera com mortes por um tempo. Eu acredito que isso vai perdurar até julho, agosto, e a minha fé é que em setembro a gente consiga voltar a retomar com potência, né, a economia, e consiga, né, quem sabe lá em outubro e novembro estar a pleno já. Essa é a minha fé, a minha vontade de ver as coisas acontecendo, e é o que eu acho que vai acontecer. Espero muito que as coisas se encaixem agora, que a gente consiga aí ter uma melhoria na questão dos medicamentos e consiga encontrar essa vacina de uma vez, para a gente passar de uma vez. Tem muita gente carente de voltar a trabalhar, de gerar recursos, tem muita gente numa linha de pobreza muito forte. Então, assim, a gente precisa realmente ter iniciativas que consigam. Nós, na área de eventos, por exemplo, estamos fazendo isso, estamos bolando uma série de campanhas para pegar a faixa mais carente da nossa cadeia e conseguir ajudá-los financeiramente, com cesta básica, do jeito que for, para a gente se ajudar nesse momento. Eu agradeço também o convite, muito bom trocar ideias contigo, Fê, né, com o Felipe, obrigado pelo convite, e quando quiserem estamos à disposição também. Legal. Bom, obrigado, Vinícius, mais uma vez. Obrigado, Fernanda. Foi muito bacana. Aprendi pra caramba com vocês aqui hoje à noite. Acho que o pessoal que acompanhou também. Obrigado mais uma vez por cederem o tempo de vocês. Vai ficar até para registrar aí para todo mundo que está nos assistindo, e quem não nos assistiu, vai ficar no YouTube depois essa live, e também no Facebook, para que possa ser assistida. Inclusive, daqui a uns 4, 5 anos, quando a gente for lembrar daquele período que foi tão crítico, né? Como é que foi que a gente se enfrentou e conseguiu superar. Então, obrigado mais uma vez. Boa noite a todos que nos acompanharam. Obrigado pela audiência e nos falamos em breve, quem sabe, aí com boas notícias. Valeu, tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Obrigado. Até logo. Boa noite, Felipe. É isso aí. A gente agradece.